Então, recordando aí um pouquinho da aula passada, nós vimos que a energia de um sistema, ela é dividida, né, em energia mecânica, né, claro, né, a gente não está falando dos outros tipos de energia. Ela é dividida em energia cinética e na energia potencial gravitacional que a gente viu. Energia cinética a gente chamou de K, para não confundir com outros tipos de energia, com outras siglas, né? Ela é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Lembrando que até o momento a gente está desprezando corpo rígido, ou seja, um objeto que possa girar em torno do próprio eixo. Então a gente tem só o movimento de translação. E a energia potencial, vocês vão ver em alguns livros, eles chamam ela de U, tá? Também é bastante comum. Energia potencial, massa, gravidade vezes a altura do objeto em relação ao solo. Tá? E aí, com isso, nós começamos a fazer alguns exercícios, vimos algumas aplicações, e eu vou mostrar para vocês agora que alguns dos exercícios, muitos na verdade, dos exercícios que nós resolvemos antes, usando cinemática, eles podem ser feitos usando o conceito de energia, tá? Depois disso a gente parte para aqueles exercícios um pouquinho mais complicado. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Isso está sendo filmado e eu vou sempre salvando aqui os slides, as luzes para vocês, tá? Vamos pegar um exemplo, bem estilo que a gente fez aí no outro semestre, no início desse semestre também, tá? Aqui eu vou começar a misturar um pouco de energia e dinâmica. Acho que todos vocês devem lembrar essa situação aqui. Eu tenho um objeto parado, eu aplico uma força sobre esse objeto, ele entra em movimento. Quando chega num determinado ponto B aqui, esta força aplicada cessa, ela deixa de ser aplicada. Deixa eu colocar isso com outra cor, né? Ela deixa de ser aplicada e o objeto vai seguir adiante até parar. Lembra que nós fizemos esse exercício, esse exemplo, usando forças e leis de Newton? Todo mundo está lembrado? Sim, não, mais ou menos. Sim, professor. Do ponto de vista energético, a gente pode rever esse exercício agora, pensando que existe uma relação entre energias e trabalho, né? Nós vimos que o trabalho é igual à variação da energia cinética e vimos também que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, né? Nesse caso, a energia potencial ela é zero, porque o objeto fica o tempo todo no mesmo plano, ele não sobe nem desce, né? Como é que a gente explicou esse movimento do ponto de vista da dinâmica, né? Força aplicada atua durante um certo tempo, durante uma certa distância,
a força peso, a força com que a Terra puxa o objeto para baixo, ela atua o tempo todo, né? Ela nunca deixa de atuar, a gente tem sempre a atração da Terra pelas massas. Por conta da força peso empurrar esse bloco aqui para baixo, surge a força normal, que é uma reação à deformação da base no solo. Essa força também ela atua o tempo todo, ela não deixa de atuar em nenhum momento. E aqui, em todo esse trecho, nós temos a força de atrito e ela permanece atuando sobre o objeto, a força de atrito, mesmo quando deixa de atuar a força aplicada, e ela só vai cessar quando o objeto estiver parado. Vamos analisar isso aqui do ponto de vista energético, tá? Energia cinética no ponto A, ela é zero. A energia potencial gravitacional também é zero no ponto A. No ponto B, a energia cinética vai ser máxima, né? 1/2 de m velocidade máxima ao quadrado. A energia potencial em B continua zero, já que ele não teve mudança de altura. E em C, a energia cinética volta a ser zero e a energia potencial também continua, nessa continua sendo zero. O que fez essa energia variar de zero até um máximo e depois desse máximo até zero de novo, a energia cinética? O elemento que fez essa mudança foi a realização de trabalho. Tá? Então, o trabalho realizado sobre o sistema no trecho de A até B, né, sobre o sistema porque ele foi positivo, ele vai ser consumida essa energia pelo trabalho negativo realizado contra o sistema no segundo trecho. Então a gente pode visualizar isso aqui pensando assim, ó, né, que fica um jeito mais fácil de pensar do que pensando só em termos de dinâmica. Do ponto A para o ponto B, eu tive um trabalho realizado de A para B. Esse trabalho foi favorável ao movimento. Quem realizou esse trabalho? A força aplicada e a força de atrito, que tem aí um sinal oposto, porque ela tem lá o cosseno do 180 graus, né? Então, vezes a distância de A até B. E isso fez com que a energia cinética saísse de zero e fosse até este valor. Logo, também o trabalho realizado de A para B, ele vai ser igual a 1/2 da massa vezes, né, velocidade B ao quadrado. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ou alguém com dúvida? Por enquanto, tranquilo. No trecho de B para C, o que vai acontecer? A gente vai ter trabalho também, só que o trabalho de B para C, ele depende só da força de atrito, né? Então, só um trabalho contrário ao deslocamento, BC, e esse trabalho negativo vai ser tal que ele vai levar a energia cinética até zero, ou seja, né, o trabalho de B para C vai ser igual a menos 1/2 de mvb quadrada, porque a energia cinética final menos a inicial. O trabalho, então, positivo do início, ele é igual
ao trabalho que vai ser consumido na segunda fase, né? Como a gente tem aqui o trabalho sobre o trabalho de A para B, o que a gente pode dizer? A gente pode igualar essas duas equações, né? Então, força aplicada menos força de atrito, distância percorrida, isso é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Quando eu penso no trabalho de B para C, o que nós temos é que menos força de atrito vezes distância de B para C, isso é igual a menos 1/2 de mVb quadrado. Então, olha só, percebe que essas duas equações aqui têm uma conexão? A energia que foi ganha aqui, a energia que foi perdida aqui, ó. 1/2 de mVb quadrado e menos 1/2 de mVb quadrado aqui, tá? De maneira que a gente pode, inclusive, relacionar essas duas equações aqui. Vamos fazer isso? Vamos ver onde isso chega? Estão conseguindo acompanhar ou alguém se perdeu nas letras? Então, olha só, usando essas duas equações, né, usando essa igualdade aqui, a gente pode dizer então o seguinte, ó. Olha que conclusão interessante. A força aplicada menos a força de atrito vezes a distância de A até B é igual à força de atrito, distância de B para C, tá? Então, quando a gente quer calcular a distância que o objeto vai se deslocar ali até parar, a gente tem um jeito muito fácil de fazer isso, né? Especialmente quando a gente está programando esse tipo de coisa. Basta você visualizar daqui o seguinte, ó. A distância que o objeto vai ser arrastado até parar, ela é igual a força menos força de atrito, né, vezes distância AB, dividido pela própria força de atrito. Tá? Então, nós temos aqui uma maneira, né, que é bastante útil em aplicações práticas, em aplicações de planejamento, indústria, etc., em que eu posso calcular o espaço de arraste de alguma coisa, né, dadas as forças e até a aceleração do objeto, né, na primeira fase, e o atrito. Então, o que que acontece aqui? Se eu dobrar o trecho AB, o que que eu vou ter no trecho BC? Eu vou dobrar ele também, tá? Se eu reduzir esse trecho aqui acelerado à metade, eu vou reduzir esse outro trecho aqui também à metade. Então, tem uma série de conclusões que a gente pode chegar sobre essas relações e que elas vão ser úteis na hora de fazer as aplicações a partir do raciocínio que a gente coloca nesse tipo de exercício em termos energéticos, tá? Então vamos fazer um exemplo numérico agora disso, né? Vamos supor que a gente tem aqui um objeto com uma massa de 30 quilogramas, está bem próximo do tipo de exercício que a gente fez, com um coeficiente de atrito cinético de 0,4 e que o objeto foi empurrado por uma força de 400 newtons, tá? Ah, e além disso, claro,
ele foi empurrado por uma distância BBC de 10 metros, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Qual vai ser a distância que esse objeto vai demorar para parar, né? Que é a distância BC. Distância BC, então, vai ser igual a força aplicada, 400. Força de atrito. A força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito, 0,4. Nesse caso, como está no plano, vezes o próprio peso do objeto. Então, 300 newtons, né? Dividido pela própria força de atrito, então, de novo, 0,4 vezes 300. E tudo isso vezes a distância que ele foi acelerado, né? Então, aqui fica 400 menos 120, 4 vezes 30, dividido por 120 vezes 10. 400 menos 120 dá 280. 280 dividido por 120 vezes 10. Dá 28 dividido por 10 é a mesma coisa que 14 por 6. Deixa eu fazer a conta aqui na calculadora. Vai dar um valorzinho fragmentado. Então, 28 por 12. Dá 2,33. Então, vezes 10, 23,3 metros. Tá? Então, distância de B para C, 23,3 metros. Qual é a vantagem da gente trabalhar esse tipo de resultado? E é importante, no caso do trabalho de vocês como engenheiros, vocês consigam pegar essas equações mais gerais, né? E dar a elas um formato em que vocês consigam fazer análises em cima disso. Como é que eu construiria um instrumento de trabalho para avaliar qual a distância percorrida, qual a distância que o objeto vai se arrastar até parar numa situação desse tipo? Alguém consegue me ajudar a fazer isso? Ninguém? Repare uma coisa, resolver o exercício desse jeito é resolver ele uma vez só. Se eu uso isso aqui, eu vou resolver esse exercício para qualquer situação como essa que eu tenho aqui em cima. Tá? O que eu precisaria fazer nesse caso? Precisaria construir um instrumento a partir disso aqui. Ó. A distância de B para C é igual a força aplicada menos força de atrito, coeficiente de atrito, vezes peso do objeto, massa vezes gravidade. Dividido por μ m vezes g, tá? Não tem nenhuma mudança em relação ao que eu fiz aqui em cima. Tá? Distância de aceleração, de A para B. Eu vou só fazer uma mudança aqui para tornar isso um código ainda mais enxuto na hora que eu for escrever isso numa planilha. Tá? A distância de B para C é igual a força dividido por μ mg menos, esses dois termos são iguais, menos 1. E tudo isso aqui vezes quem? Vezes a distância de A para B. Com isso daqui em mãos, eu posso montar uma planilha agora, né, para analisar essa situação dada uma força, um coeficiente de atrito e um objeto em particular. E aí eu tenho a solução do exercício para todos os casos desse tipo. Vamos fazer isso? Ó. É bem simples, tá? Deixa eu fazer só um recorte aqui.
para a gente manter isso aqui na tela. Opa. Pessoal, estão conseguindo acompanhar ou ficou muito nebuloso para vocês? Estou falando sozinho. Ô, professor, para falar a verdade, eu tava copiando aqui o resto do exercício e eu não peguei muito bem essa última parte, essa partinha azulzinha que você pegou. Você pode falar de novo, por favor? Eu só voltei aqui. Tá? No lugar de força de atrito, eu substituí por μmg e depois simplifiquei aqui para ficar com esse termo sem dimensão. Só isso. Ah, tá, entendi. Nossa. É a mesma equação de cima, só que ao invés de pegar e colocar valores numéricos, eu deixei ela como uma equação que eu vou poder usar para criar aqui um instrumento de trabalho, né, usando uma planilha simples, né? Poderia pegar isso também e fazer uma rotina em, sei lá, em C, C++, qualquer um programa. Eu vou usar o Excel, que é o mais básico, né? Não sei se vocês tiveram ou não contato aí com as linguagens de programação, mas o mais importante para fazer um programa é que você conheça a lógica, né? Quem conhece lógica aprende a programar muito fácil. Então, qual é a minha ideia aqui? Eu quero, sabendo o piso, conhecendo o piso, o objeto, né, a relação entre o piso e o objeto, a força que vai ser aplicada e a distância pela qual ele vai ser impulsionado, calcular qual é a distância que o objeto vai ser arrastado. Então, eu montaria este instrumento assim, né? É sempre bom você ser mais específico na hora de fazer a montagem, né? Então, qual é a força aplicada? Tá? Para que ninguém tenha dúvida da variável que você está colocando. Então, força aplicada, ela tem que ser dada aqui em newtons. Legal. Coeficiente de atrito, né? Poderia colocar o mi ali, sim, mas às vezes quem vai digitar o resultado não sabe que o mi é o coeficiente de atrito. Então, coloquem ele assim, tá? Massa do objeto. Legal, tá ela aqui. Tudo que está aqui, né? Força aplicada, coeficiente de atrito, massa. Vou colocar aqui gravidade, vocês já vão entender por quê. Tá? E distância pelo qual o objeto vai ser acelerado. Vou chamar aqui de distância acelerada. Unidades, coeficiente não tem. A massa a gente vai colocar a unidade para ser inserida em quilograma. Gravidade em metros por segundo ao quadrado. E a distância em metros. Opa, ele pulou e colocou metros por segundo ao quadrado. Legal. Como é que eu faço agora para obter a distância até parar? Eu vou construir uma função que vai me dar a resposta em metros a partir daqueles resultados. Tá? Vou ampliar aqui ao máximo para que vocês possam acompanhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Igual, eu quero reproduzir esta equação aqui dentro. Tá? Igual. Vou abrir um parênteses. Tá? Quem vem ali primeiro? Força aplicada. A força aplicada vai entrar aqui. Força aplicada dividido. Aí aqui um cuidado. Para que ele seja dividido pelo produto dessas três coisas que estão ali embaixo, eu preciso inserir um outro parênteses aqui, tá? Quem é que fica aqui embaixo? O coeficiente de atrito, este, vezes quem? A massa do objeto, aqui, vezes gravidade. Fechei esse parênteses, então fica o B2 dividido por esse produto aí de três fatores, menos 1. E tudo isso vezes quem?
a distância pela qual o objeto vai ser acelerado. Dou OK e dá esse divisão por zero. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum valor para nada ali em cima. Tá? Então vamos colocar os valores que a gente usou no exemplo. Nós colocamos lá 400 newtons de força aplicada, coeficiente de atrito de 0,4, a massa do objeto foi de 30 quilogramas, gravidade a gente trabalhou com 10 e a distância acelerada foi de 10 metros também. Tá lá o resultado que a gente chegou, 23,333, tá? Posso pedir para ele aproximar isso aqui, né? Posso pedir para ele sempre truncar isso aqui para apenas um dígito, né? Ou poderia usar isso lá em cima. Tá feito. Qual é a vantagem de ter feito isso aqui? Gente, agora vamos lá. E se o coeficiente de atrito mudou? Agora foi de 0,2, a massa do objeto é de 50 quilogramas, eu quero trabalhar com gravidade de 9,8 e a distância de aceleração vai ser de 46 metros. Está resolvido o problema. Então, sempre que você tem um problema de engenharia que ele tem risco, né, que ele deve ser resolvido mais de uma vez, não faz sentido que vocês fiquem resolvendo o problema todas as vezes para chegar no resultado, né? É melhor que vocês criem o hábito de resolver assim, porque você resolveu uma vez só. E daí, todas as vezes que você tiver um problema semelhante para resolver, você pode usar o mesmo código que você já tem pronto para resolver o problema. Fácil, difícil? Silêncio total, ninguém fala nada. Difícil. Quem que falou que deixou difícil? Só ouvi a voz. Eu, Gabriela. Ah, Gabriela, você acha mais fácil fazer isso tudo toda vez? Não, mas tudo é difícil. Tá certo, tá bom. Deixa eu salvar isso aqui para deixar lá na página, na equipe para vocês. Hoje é dia 14 de setembro. Esta é a figura 1, tá? Depois eu salvo todas essas figuras e vou deixando elas lá para vocês. Tá. Vamos ver um outro exemplo parecido com esse. E se agora eu deixasse um objeto cair? Deixa eu tentar fazer isso da melhor maneira possível. Para ver se. Lá ele corrigiu. Legal, bacana. Deixa eu continuar aqui. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais difícil agora, hein, Gabriela? Agora vai ficar difícil, viu? Você pediu para ser mais difícil, a gente faz. Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. O pai dele só criou o universo, mas a física fomos nós, viu? Vamos pensar aqui numa situação assim. Eu tenho aqui uma rampa com 4 metros de largura, 3 metros de altura, para a gente ficar numa
Situação mais ou menos aí confortável. E eu vou deixar um objeto aqui em cima. Tá? Vou deixar esse objeto descer a rampa. Então ele vai sair aqui de cima. Vai descer a rampa, vai chegar aqui embaixo. Vai levar um baquezinho aqui, mas a gente vai desprezar isso porque a gente está desconsiderando que o objeto tenha um tamanho considerável. E ele vai ser arrastado até chegar aqui embaixo. Tá? A pergunta aqui é a seguinte. Aliás, eu não vou nem colocar por enquanto isso aqui, tá? Vou chamar simplesmente, vou ser mais generalista ainda, isso aqui de comprimento A e isso aqui de comprimento B, tá? Eu quero agora construir o seguinte, dados do problema. Massa do objeto, valores de A e B, coeficiente de atrito, e eu quero saber qual o valor dessa distância x que o objeto vai demorar para parar. Então, repara, ó, massa, AB, gravidade também, né, que a gente pode trabalhar com 10 ou com 9,8, tanto faz. E eu quero que vocês, a partir disso, me digam como chegar no resultado para calcular o valor dessa distância x em que o objeto vai parar. Ele vai partir do repouso, velocidade inicial 0 metros por segundo, e ele vai voltar ao repouso, VB não, VC, em 0 metros por segundo. Vou dividir vocês em times para fazer isso. E vou dar a vocês meia hora para que vocês vençam esse desafio. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Sim, professor. Legal. Eu vou salvar a imagem aqui e eu já vou distribuí-la para vocês, porque daí quando vocês estiverem lá dentro das equipes, vocês já podem acessar essa imagem caso tenham aí alguma dúvida, tá? Vou colocar ela aqui no chat geral para vocês conseguirem pegar. Depois eu levo ela lá para nossa área para ficar direto arquivada na equipe, tá? Então aí podem pegar o arquivo. Já foi para vocês. E eu vou dividir vocês nas equipes. São 19h52. Vocês têm até 8h20, né? Meia hora. Isso. 8h20, 8h25. Eu trago todo mundo de volta para a gente ver quem conseguiu acertar. Tá bom? E eu vou deixar um espaço para vocês enviarem as soluções de vocês pelo Teams mesmo, tá bom? Podemos? 1, 2, 3 e... Professor, Oi, Gabriela. vai ser a mesma equipe da outra vez? Ou não? Tanto faz. Se vocês querem manter, se quiserem, eu posso mudar também. Ah, não, por mim, tanto faz. É que eu só tava perguntando mesmo pra saber. Tá. Se alguém ficar sozinho porque faltou gente hoje, avise que eu desloco vocês nas equipes, tá? Tá bom, obrigada. Então, 1, 2, 3, abrindo.
Tempo esgotado, todo mundo voltando. Quem Passa desde. chegou? Quem chegou? Alguma solução? Nossa, nós estamos Ah, tentando professor, entender o problema eu aqui. cheguei no negócio aqui, mas não sei se é solução não, né? Foi até onde eu consegui ir. É, Ai, 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 ai. Precisam de mais tempo, né? Já tá muito tempo já. mais umas 4 aulinhas só dava para terminar, professor. Mas tem gente que terminou já. Mas é ser Sei se humano comum, acertou. né, pessoa? Pessoal, uma coisa que vocês vão notar, eu vou deixar essa atividade aí em aberto, mas até o final de semana, depois para vocês entregarem, quem não conseguiu finalizar. E o que vocês vão notar é que ela é uma atividade em grupo, tá? Então é uma entrega no grupo e ele vai reconhecer como grupo. Eu não sei exatamente como é que ele vai abrir para vocês, porque eu não vejo a mesma tela que vocês. Legal? Mas vamos lá, esse exercício é curtinho. Vocês demoraram muito. Seguinte. Ô, professor, só uma perguntinha rápida aqui que eu vi na hora de fazer o exercício. Quando a gente foi fazer ali a distância a distância do ponto B pro C, que a gente fez lá a força menos a constante vezes a massa vezes a gravidade, que a gente dividiu por ela mesmo embaixo, mais pra frente, eu não sei se eu anotei errado ou se o senhor colocou assim mesmo, mas estava F menos F dividido pela constante vezes massa vezes gravidade menos um. Isso. É isso mesmo? Não fica só Mas o F menos um? não. Não, porque ali é uma distância vezes a outra, né? Ah, tá. Tá? Acreditam que esse aqui é mais fácil que o outro? Só acredito vendo, professor. Se a gente pudesse desprezar o atrito em todo ele, ele seria muito fácil se eu pudesse desprezar o atrito na rampa, tá? Vamos lá. Eu vou ter um coeficiente de atrito na rampa e outro aqui embaixo. Esse é o primeiro ponto. Então você tem que ter os dois, né? Como é que funciona a estrutura energética disso aqui? Lá no ponto A, o objeto está parado. Então ele tem energia potencial gravitacional. No ponto B, ele vai ter energia cinética. Se eu pudesse desprezar o atrito daqui para cá, seria mamão com açúcar, porque daí a energia em B é igual a energia em A e acabou, né? E aí essa energia é a energia que vai ser dispersada aqui, né? Que vai ser perdida sob a forma de calor devido ao atrito até ele parar. Tá? Então vamos fazer as duas versões com atrito só na parte reta e depois a gente faz com atrito em todo o sistema, tá? Então, vou chamar assim, solução 1, atrito apenas no plano, tá? Que é a mais fácil. Nesse caso, o que nós temos é que lá no ponto A, toda a energia, lembrando, né, a vocês que no geral a energia mecânica é a soma da energia cinética, 1/2 de mv2 mais energia potencial gravitacional. Então, no ponto A, toda a energia dele é massa, gravidade vezes altura. Nesse caso, a altura é o B. Tá? Quando ele chega no ponto B maiúsculo, lá embaixo, toda a energia dele é cinética, né? Porque a altura dele vai a zero, então 1/2 de mvb quadrado. E em C a energia vai a zero. Se eu pudesse desprezar o atrito aqui, do trecho de A para B, né? Aqui de cima aqui para baixo,
eu poderia igualar essas coisas, né? Então, se não tem atrito, se eu pudesse dizer isso, EA igual a EB, logo, massa, gravidade vezes essa altura do plano igual a 1 meio de mvb ao quadrado. Tá? E aí o problema está praticamente resolvido nesse caso, porque do ponto B para o C, o que vai acontecer? As forças que vão atuar no sistema aqui, nessa fase intermediária de B para C, são peso, força normal, é como a segunda parte lá do outro exercício, né? Do primeiro, força normal, e a que vai causar a dispersão da energia, que é a força de atrito, tá? Como ela é a única que não é perpendicular ao deslocamento, ela é a única que vai realizar trabalho. Então, o trabalho entre B e C vai ser igual a menos φ, porque ela forma 180 graus, né, com ângulo de ângulo com o deslocamento. Então, menos a força de atrito, vezes a distância percorrida, que é o x, tá? Ou ainda, menos μ peso vezes x. E a gente sabe também que o trabalho de B para C é igual a energia cinética em C menos energia cinética em B. Como a energia cinética em C é zero, isso aqui é menos 1 meio de mvb quadrado, tá? Que, por sua vez, deixa eu levantar um pouquinho isso aqui. O que a gente tem aqui, ó? Olha que interessante que ficou. A gente tem essa relação aqui, tá? E essas duas aqui. Dessas duas aqui de cima, né, de baixo, desculpa, a gente tem o seguinte: menos μ massa, gravidade, vezes o x é igual a menos 1 meio de mvb quadrado. E aí, quando eu uso a relação aqui da energia de A igual a energia de B, isso aqui resolve a questão, porque agora eu vou ter que μ mgx é igual a quem? mg, altura. mg com mg vai embora. Olha que resultado fácil. O x é igual simplesmente à altura do plano dividido pelo coeficiente de atrito. Resultado bem fácil, né? Professor, você iguala um no outro, é isso? É, porque olha só, 1 meio de mvb quadrado é igual a isso. E isso aqui é igual a menos 1 meio de mvb quadrado. Então eu substituo o... E o sinal você cancela por conta do menos que tem. Tem menos aqui, né? Tá, então, ó, aqui tem 1 meio de mvb quadrado e aqui tem 1 meio de mvb quadrado. Então a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional que ele tinha lá em cima. Isso é verdade quando eu desprezo o atrito na rampa. Entendi. Tá? Qual é o problema de não poder desprezar o atrito na rampa? É que isso aqui não é mais verdade. A energia que ele vai ter aqui embaixo, ela vai ser essa menos uma perda devido ao atrito na rampa. Ok? Então deixa eu salvar essa figura aqui para compartilhar com vocês. E como é que seria então, considerando o atrito lá na rampa? A segunda parte, tá? Essa parte aqui não vai mudar. Mas isso aqui vai mudar. E ele vai complicar um pouquinho mais a solução, tá? Eu já salvei. Deixa eu apagar isso aqui agora.
para a gente fazer a solução com atrito. Primeira coisa, né, como eu disse antes, eu preciso tomar cuidado, porque agora eu tenho o coeficiente de atrito da rampa, tá? Eu tenho que distinguir, eles podem ser iguais ou não, né? Então eu tenho o coeficiente de atrito da rampa e o coeficiente de atrito do plano, tá? Vou colocar assim para distinguir os dois, R e P. Lá no início, a energia em A, ela não muda. Quando ele está parado, né, lá no início, então massa, gravidade vezes a altura do plano. Agora, durante o processo de descida aqui, nós já vimos que tem algumas forças atuando, tá? Então nós temos força-peso, todo mundo deve lembrar disso, força normal, tá? E a força de atrito oposta aqui à descida. Lembrando que a força-peso é dividida em Px, que vai ser P vezes o seno do ângulo do plano, o plano está aqui, e o PY, que é o P, vou colocar ele direto aqui, a gente já fez isso tantas vezes, mas se alguém depois tiver dúvida, a gente volta nisso, tá? Cosseno do ângulo, já que esse ângulo daqui também é θ, tá? Então, ao longo dessa descida, força normal e P cosseno θ não realizam trabalho porque o objeto vai descer assim, tá? Quem vai realizar trabalho, então, P seno θ e força de atrito. Como o objeto está descendo, o que a gente vai poder escrever aqui, ó? A gente vai poder dizer que o trabalho de A para B, ele é igual a P seno θ menos força de atrito, aqui é a oposta, vezes essa distância toda aqui, que é a hipotenusa ali, né? Que é o A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Poderia dar um nome aqui para ela também, mas vou deixar assim a raiz, tá? Simplificando um pouco mais isso daqui, né? O que a gente pode escrever ainda sobre isso? Professor, essa forma que você está fazendo aí do trabalho, ela seria a força, né? Vezes a distância. Então, mas vezes o cosseno do ângulo também, né? Que no caso. Ah, mas ele aqui é paralelo, né? Então, um Paralelo é ou cosseno de antiparalelo. 0 e o outro é cosseno de 180, né? 180, por isso que fica Por isso menos que 1. fica menos. Daí você Isso, tira a distância, é a mesma coisa que eu fazer isso, ela separada, né? isso. Isso é a Ah, mesma tá. coisa, tá? Entendi. Agora, olha, eu vou substituir aqui os valores que a gente conhece. O peso é massa vezes gravidade, ok. Seno de θ, olha só, na prática, quando vocês estiverem montando uma estruturinha desse tipo, dificilmente você vai ter o seno do ângulo. São ângulos quebrados. Quem é o seno de um ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso, é o B dividido. Quem é a hipotenusa? A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Raiz quadrada da base com raiz quadrada da altura. Soma, né? Raiz da soma dos quadrados. Quadrado da base com quadrado da altura. Esse é o seno do ângulo. Então, massa gravidade vezes esse cara. B, vou colocar assim. A ao quadrado mais B ao quadrado. Legal. Menos força normal. Quem é a força normal? Força normal, né, lembrando, coeficiente de atrito, μ nesse caso da rampa, vezes a força normal, que é igual ao P cosseno θ. Então, de novo, massa, gravidade. Quem é o cosseno do ângulo? Cosseno desse ângulo agora é o A vezes, dividido, né, pela hipotenusa. Repara que isso aqui vai acabar sumindo, tá? A dividido por
A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Que é esse segundo termo. E tudo isso vezes a distância, que é o raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai cancelar com isso, tá? Porque eu posso colocar em evidência. Então, o trabalho de A até B, ele vai ser, ó, M e G. Vou colocar em evidência. Massa, gravidade. Quem sobra? Altura, B, menos coeficiente de atrito da rampa, vezes a base, né, o comprimento da base. O restante foi simplificado, tá? E agora a gente não pode mais dizer que a energia de A é igual à energia de B. Mas a gente pode dizer que o trabalho, a gente pode dizer duas coisas aqui importantes. Deixa eu destacar aqui os resultados importantes. São 8h42, está na hora do intervalo. A gente pode seguir fazer o intervalo quando eu terminar, ou vocês querem que interrompa agora? E a gente termine depois do intervalo. Para mim, tanto faz. Queria que terminasse aí, porque para não perder o raciocínio. Eu acho mais legal também. Tá? Explica tudo de novo depois. Senão vocês perdem, né? Tá, então o trabalho realizado para descer daqui para cá, tá? Ele é igual a esse termo aqui. A gente tem como calcular tudo, né? Se a gente tem o sistema físico real, né? A gente tem as alturas, tem o coeficiente de atrito e aqui é a questão de colocar o objeto. Idem para energia de A, tá? Qual vai ser a energia potencial em B? Energia potencial, a energia em B, ela vai ser puramente cinética, tá? Então, 1/2 de m velocidade lá embaixo ao quadrado. Esse é outro resultado importante, já que a gente não tem energia potencial gravitacional aqui embaixo. Então, 1, 2, 3 resultados interessantes, a gente vai juntar eles. E agora vamos pensar na transição de B para C. Ela é igual a que nós vimos antes. O que acontece entre B e C? Deixa eu mudar a cor para distinguir. Agora a gente vai analisar o que acontece entre B e C. Tá? A energia em B a gente sabe que ela é puramente cinética. A energia em C a gente sabe que é zero. O trabalho realizado de B para C, a gente já viu como é que funciona, né? Ele é menos, por conta lá dos 180 graus, força de atrito, vezes essa distância x, que é a nossa incógnita. Tá? Por sua vez, agora, a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito do plano vezes o peso. Né? Já que no plano não tem mais o ângulo ali para a gente dividir a força, então a força normal é igual a força peso. Então, massa, gravidade vezes o x. Tá? Então, onde nós chegamos, que o trabalho entre B e C ele é igual a menos coeficiente de atrito do plano, massa, gravidade, vezes a distância x. O que falta agora? A gente interligar essas três coisas, tá? Essas quatro equações. E essa parte ela é bem simples, tá? A parte mais complicadinha foi essa que a gente já fez. Deixa eu só encolher aqui para a gente conseguir manter tudo numa mesma lâmina. Vamos pensar nisso agora? Olha só. Lá em cima, energia potencial gravitacional. O trabalho de A para B, ele pode ser igual à variação da energia cinética de A para B, ou seja, 1/2 de mvb ao quadrado, menos energia cinética em A, que é zero, ou eu posso calcular o trabalho realizado de A para B, ele também é igual a menos a variação da energia
potencial, né? Portanto, a energia potencial final é 0 e a inicial é mgb. Ok? Professor, aí ele tem um sinal de menos na frente desses dois aí ou não? Tem, porque olha só, a energia, o trabalho é igual à variação, trabalho entre dois pontos, tá? Entre A e B, dois pontos quaisquer, ele é igual ou a energia cinética de B menos a de A, final menos inicial, ou a energia potencial gravitacional de A menos energia potencial gravitacional de B. Potencial, tá? Tem uma inversão. O que você ganha de cinética, você perde de potencial e vice-versa. Essa que é a ideia. Então é sempre negativo quando for Sempre a negativo. variação da energia Sim, potencial. sim. Então a gente tem essas duas relações aqui para o trabalho. Qual é a relação que eu tenho entre o trabalho realizado, né, e a energia potencial? Ele está aqui. Reparem que mgb é também a energia potencial de A. Ok? Agora, a gente tem uma relação entre energia, trabalho de B e C e a energia cinética. Qual é ela? Ó? De B para C, a energia cinética final é 0. A energia cinética inicial é 1/2 de mVb ao quadrado. Energia cinética de C, energia cinética de B. Agora vamos olhar para esse quebra-cabeças aqui da seguinte maneira. 1/2 de mVb quadrado aparece aqui também. E ele é igual a quê? Ao trabalho de A para B. Que é igual a quem? É ele aqui. Certo? Professor, só ver se eu entendi. Esse trabalho de A e B de cima é a massa vezes a gravidade vezes A parênteses. A A altura, né? altura E menos menos coeficiente do plano inclinado e vezes. Esse é o quê? vezes o A é esse comprimento aqui. Ele multiplica o comprimento, que seria a distância? Isso. Porque, ó, É porque ele aí é, seria a altura, né? É assim que ele calcula a é, altura? coeficiente de atrito, tá? Força de atrito, né? É coeficiente de atrito vezes força normal. Força normal, nesse caso, é o peso vezes o cosseno do ângulo, que é esse cara aqui, ó. Então, esse aqui é o cosseno de θ. E o que é seno é a força Aqui, peso. E o cosseno é a força de atrito. isso. Tá? Esse aqui é o seno, esse aqui vai com cosseno, tá? Então a gente já tem um braço disso aqui. Isso aqui é o próprio trabalho de A para B. E o trabalho de B para C está aqui em cima. Então, como é que a gente vai relacionar essas duas coisas numa solução que vai me dar o x totalmente em cima dos parâmetros que a gente pode ir lá no plano e medir? Que é o que a gente estava buscando. No lugar de WBC, eu vou colocar esse termo aqui. Menos coeficiente de atrito do plano, massa, gravidade, vezes x. Igual a 0, né? Menos 1/2 de mVb quadrado, que por sua vez é o WAB, que por sua vez é esse cara aqui. É a massa, a gravidade, vezes a altura, menos coeficiente de atrito da rampa, vezes a largura da base.
massa vezes gravidade, menos com menos. Eu vou isolar o x agora. O x é a altura menos coeficiente de atrito da rampa vezes comprimento ali da base, dividido pelo coeficiente de atrito do plano. Então agora, toda vez que eu quiser saber o quanto que o objeto vai ser arrastado aqui embaixo, depois que ele descer, eu posso fazer a estimativa desse jeito. Reparem que os coeficientes de atrito eu preciso conhecer, claro, né? São os materiais que eu vou trabalhar, e eu preciso saber qual é o comprimento da rampa, A e B. Fácil a solução, né? Parece um bicho de 7 cabeças, mas a gente chega numa equaçãozinha bem enxuta, tá? É um bicho de umas 15 cabeças. Vamos esfriar a cabeça, então? Vou salvar isso aqui e eu já vou disponibilizar essas figuras para vocês aqui no Trabalho e Energia, tá? Lá nos arquivos. E 4. São 8h52, o intervalo é de 20 minutos, né? A gente volta 9h10, tá bom? Avançamos 10 minutos. A gente avança 10 minutos no retorno também. Não precisa se preocupar em copiar nada, porque já está tudo disponibilizado para vocês lá no canal Trabalho e Energia, arquivos. Mas quem quiser copiar também fique à vontade. Lembrando que está sendo gravada a aula e depois eu disponibilizo para vocês o resumo da aula, tá? 9h20, então? E aí, pessoal, voltaram já? Todo mundo descansou um pouquinho? Nada, professor. Estou tentando entender aqui o primeiro problema lá. Esse aqui, que está na tela? Eu tô com uma dificuldade assim, ó. Eu parei aqui, ó. Quando você faz o trabalho de A e B, e você diz que a massa vezes a gravidade, aí abre parênteses, esse B menos o coeficiente R vezes A aí, que eu dei uma brecada. Porque para mim ali é o trabalho da variação pela cinética, né? Pela potência, quer dizer. Tá. Não seria só B? Não. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Eu já gravei ele. Okay. Como é que a gente define trabalho? Em geral, trabalho é... Vou passar isso aqui, senão ninguém enxerga. Trabalho é... Trabalho entre dois pontos quaisquer, inicial e final. Vai ser a força resultante aplicada sobre o sistema vezes a distância do ponto inicial ao final vezes o cosseno do ângulo entre a força e essa distância. Então agora a gente vai pensar só no trabalho ao longo da descida de uma rampa. Por que ele não me corrigiu? Deveria. Vou tentar de novo, para a rampa ficar mais decente. Que antipático da parte do sistema, não me corrigiu agora. Mais uma tentativa. A hora que eu fizer ele realmente reto, ele vai entender e vai corrigir. Tudo bem, vai. Desisto dele tentar me corrigir. Dá para ver que é uma rampa. O objeto está descendo.
a rampa, sob a ação da força da gravidade e da força-peso, tá? Então a gente tem aqui que forças atuam nesse objeto enquanto ele está descendo. Peso dele, força normal, né, que é a reação da base à pressão que ela vai sofrer, e a gente tem aqui a força de atrito que se opõe ao movimento. Até aqui tudo bem? Sim, beleza. Tá? Eu vou dividir a força-peso em duas componentes. Uma componente ao longo do plano, que eu vou chamar de Px, e outra que pressiona o objeto contra o plano, que eu vou chamar de Py. Esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, a gente tinha visto antes, né, por semelhança de triângulo, ele vai ser igual a esse. Então, nós temos aqui que o Px ele é oposto ao ângulo θ. Então, Px é igual a P seno de θ. E o Py, como é o ângulo que está aqui adjacente ao lado do θ, ele é o P cosseno de θ. Tá? O deslocamento vai ser ao longo dessa linha aqui, né? Uma linha passando aí pelo Px. Então, o ângulo da força de atrito com esse deslocamento é 180 e de Px é 0. Força normal e Py não realizam trabalho, correto? Então a gente vai poder dizer isso aqui, ó. O trabalho, para usar a mesma nomenclatura lá do exercício, o trabalho de A até B, ele vai ser igual a Px, P seno de θ, vezes essa distância aqui de A até B, reta, vou chamar aqui D de AB, vezes 1, né? Esse seno de θ aqui vem da divisão da força, então vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 0, então igual a 1. E a força de atrito? A força de atrito, ao contrário, ela tem um menos 1, porque ela forma 180 graus, não preciso de parênteses aqui, ela forma 180 graus com o deslocamento. Força de atrito vezes deslocamento de A para B. Até aqui tudo bem? Beleza, certinho. A força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito, nesse caso o coeficiente do plano, vezes a força normal. E aí, olhando para cá, a gente vê que a força normal, ela anula o efeito da força Py. Então, μ do plano vezes Py, que é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, agora eu vou pegar este resultado daqui e vou inseri-lo aqui. Então, o W, AB, ele vai ser igual a P seno de θ, distância de A até B, menos μ do plano, peso, cosseno de θ, distância de A para B. Vou colocar em evidência o peso e a distância. Então, isso aqui vai ficar assim. W de A para B, ele vai ser igual a massa vezes gravidade, seno de θ, menos μ do plano, cosseno de θ, vezes a distância de A para B. Tá. Aí, o que acontece de diferente em relação aqui, que é mais ou menos o jeito como a gente estava habituado a fazer, em relação lá ao exercício?
Lá não foi dado o ângulo. Foi dado o seguinte, esse comprimento daqui é a base do plano. Professor, desculpa te interromper aqui, o meu áudio cortou bem na hora que você foi explicar a fórmula mg ali, aí depois não deu Ah, mais. tá. Não, a única coisa que eu fiz aqui, eu substituí peso por mg e coloquei em evidência. Então tem peso aqui e aqui, ele ficou em evidência, e a distância também aparece, ficou em evidência. Então o que sobrou aqui? Seno menos mi cosseno, que é o que está aqui. Beleza, entendi, Tá? Não obrigado. mudei nada. Tá bom. Lá no exercício, né, que a gente fez anteriormente, não foi dado o ângulo, foi dado o comprimento do cateto A e o comprimento do cateto B. O que acontece nesse triângulo aqui, então? Essa distância aqui, que é a hipotenusa, ela vai ser quem? O A ao quadrado mais B ao quadrado raiz, que é a distância de A até B. Tá? Então, quem é o seno de θ? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, B raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o cosseno do mesmo ângulo? Ele é o cateto adjacente, o A, sobre esse A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz disso. Tá? Vou substituir isso aqui. Então, o WAB, o trabalho de A para B, vai ser igual a massa gravidade, seno do ângulo B dividido pela hipotenusa, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos coeficiente de atrito do plano, cosseno é o A dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado raiz, vezes a distância de A para B, que é, de novo, a hipotenusa ali. Então, posso simplificar esses termos, tá? E o que eu tenho, então? Que o trabalho de A até B, ele vai ser igual a massa, gravidade, altura do plano, menos coeficiente de atrito do plano, vezes o comprimento ali da base, que é o que a gente tinha lá no... que eu usei lá no exercício. Ah, agora cheguei nele. Tá? Entendi, professor. É porque eu Entendeu? tava achando que ele era pela variação da potencial que você estava fazendo. Eu falei, mas Não. porque eu imaginei que era a massa vezes a gravidade vezes a altura que seria B. Eu falei, mas esse B com esse coeficiente Não. vezes o A... Coincidentemente, esse MGB é igual a energia potencial inicial. Então, que é o mesmo também que a variação, só que daí Sim. por negativa, né? Só que deu o contrário. Mas eu não Então, quis, daria até para calcular a energia potencial por aí, mas eu não quis entrar nisso, que eu acho que ficaria bem pesadinho para vocês. Beleza? Já salvei aqui, já compartilho beleza, também. obrigado. Tá tudo lá naquela área trabalho, energia, arquivos, tá? Já estou levando esse número 5 para lá também. Vou apagar aqui. E agora a gente vai para uma outra ideia prática de como trabalhar com atrito na vida real, tá? Na vida prática. Como é que eu conseguiria, sem pensar, sem me preocupar em criar um modelo matemático muito complicado para o atrito? No mundo ideal, sem atrito, a gente já tratou ele algumas vezes. Se eu lanço um objeto para cima, ele vai subir, 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 até parar. Tá? Vou chamar aqui de ponto inicial, ponto final. Eu sei que nesse caso ideal, a energia inicial do sistema, ela é puramente cinética.
Então, meio da massa do objeto vezes a velocidade inicial ao quadrado. Eu sei que aqui no ponto final, quando ele atinge essa altura h, né, ele vai trocando energia cinética por potencial, e lá no ponto mais alto, a energia final dele, então, vai ser massa, gravidade, altura. E aí, como eu estou desprezando atrito, né, eu posso dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, eu posso dizer que 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual a massa, gravidade, altura. Tá? Posso simplificar m com m. O que eu tenho? Eu tenho uma relação entre a velocidade de lançamento, 2g, e a altura que o objeto atingiu. Então, se eu conheço a velocidade inicial, eu tenho a altura, e se eu conheço a altura, eu tenho a velocidade inicial. Né? Muitas vezes você não tem a velocidade inicial, você quer exatamente medir essa velocidade inicial, e você vai considerar aí uma medida da altura dela, tá? Tudo bem. No mundo real, a gente sabe que tem um atrito. Então eu vou lançar o objeto daqui. Ele vai subir até parar, mas ele não vai atingir exatamente essa altura. Ele vai atingir uma altura menor, por quê? Ele vai ter uma perda de energia cinética ao longo do tempo devido à subida. Ou seja, eu continuo tendo que a energia inicial desse lançamento é puramente cinética, 1/2 de mv², que a energia final dele ela é puramente potencial gravitacional, mg. Vou colocar aqui um hr para dizer o h real, só que é menor. E eu não posso mais dizer que essas duas coisas são iguais. Existe uma perda. Essa perda é devida a quem? Gravidade? Não, se fosse só gravidade, ele converteria toda a cinética em potencial. Um atrito que está no ar? O atrito do objeto com o ar é que vai fazer, né? Então, com o atrito, eu não posso mais dizer isso aqui. Tá? Elas são diferentes. A energia inicial é a energia final mais uma perda. Seria a Essa, energia final vezes o coeficiente de atrito, não daria? então, agora aqui a gente não tem coeficiente de atrito, porque é um atrito mais complicado, é um atrito de um sólido com fluido, que eu tinha dito que é mais complicado. Mas a gente pode estimar esse atrito? Vamos fazer isso. O que acontece ao longo da subida? Atuam duas forças nesse objeto aqui. A força peso, né, que aponta para baixo, contrária ao movimento dele, mas também a força de atrito, que é contrária ao movimento. Só que agora eu não tenho um modelinho bonitinho pronto para força de atrito, porque é atrito do sólido com fluido. Mas eu posso dizer o seguinte, ó, o trabalho realizado de A, aqui eu coloquei IAF, né? Não ATB, do ponto inicial ao ponto final, ele é igual ao peso mais a força de atrito, ok? Né? Os dois estão na mesma direção e sentido, para baixo, vezes essa altura que ele vai subir, a altura real, vezes o cosseno de 180 graus, porque ó, como a direção
do movimento é para cima, ela forma 180 graus com as duas forças, então vezes menos 1. Tá? Então a gente tem que o trabalho realizado de I para F, ele é igual a menos massa, gravidade, isso eu tenho, mais a força de atrito, que eu não sei quanto é, eu não tenho nenhum modelo para ela, vezes a altura que ele vai subir. Tudo bem até aí? Esse atrito que você está falando é a resistência do ar, né? Porque não está em Resistência do contato. ar. Ah, tá. Porque não está em contato em nenhuma superfície, Nenhuma né? superfície, exatamente. Por isso que ele é mais complicado, porque ele é igual ao... Desculpa, não era isso que eu ia falar. Ele é mais complicado porque, como não é um atrito de um objeto sólido com outro, raspando, a gente não tem um modelo matemático para ele tão bem definido, que é μ vezes força normal. Né? Cada caso é um caso, depende da forma do objeto, depende É um fluido, né? É um fluido, né? Depende de um monte de coisas. Mas, apesar disso, a gente pode usar esse experimento simples e fácil, né, teoricamente. Desde que você tenha um lançador que você consegue medir a velocidade dele, você tem como medir aí o atrito. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que você não precisa ter um modelo matemático muito sofisticado para ter uma estimativa do atrito nessa região, desde que também você não extrapole muito, não seja alturas muito grandes, né? Se for uma altura muito grande, começa a entrar uma série de fatores que complicam muito a vida. Bom, a gente sabe que o trabalho, então, ele é responsável pelo quê? Por essa perda de energia. Então, a gente pode dizer, olha só, que o trabalho inicial, ele é igual, desculpa, a energia inicial, ela vai ser igual à energia final menos trabalho de I para F, que é quem vai consumir energia. Com isso, olha só como é que a gente vai ter um modelinho fácil para medir essa força de atrito média, né, nesse percurso. Energia inicial está aqui. 1/2 da massa vezes a velocidade de lançamento ao quadrado. Energia final, massa, gravidade, altura onde ele chegou. Tá? E o atrito? Aqui, na verdade, seria mais, o sinal negativo já é dele aqui, desculpa. Tá? Menos massa, gravidade, cuidado com o sinal aqui, mais FAT, que é o que a gente quer calcular, vezes altura real. Tá? Eu vou eliminar o parênteses, né, para a gente conseguir simplificar ali a equação e chegar no resultado que é o objetivo aqui. Então, 1/2 de mvi quadrado igual mgh real menos mgh real, tá? Menos FAT vezes altura real. Ok? Esses dois termos... Espera aí, eu fiz alguma besteira no sinal. Aqui é negativo mesmo, gente. Desculpa. Tem uma inversão do sinal aqui, por isso está dando errado. Isso é nessa parte aqui que eu não entendi. A energia inicial é igual à energia final menos o trabalho? Isso. De F? Por que esse menos? Eu não entendi. Isso. Que, entre Olha aspas, só. ela vai ser igual, agora ela subtrai do trabalho? O trabalho é igual à variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, e o trabalho é igual
a menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, nesse caso, energia potencial inicial menos energia potencial final, tá? Então, o que nós temos? Que o trabalho, no primeiro caso, energia cinética final é 0. A energia cinética inicial é 1/2 de mVi quadrado, tá? E na de baixo, nós temos que energia potencial inicial, que é 0, e energia potencial final vai ser mg HR, né? Foi assim que eu chamei ele, tá? Então, a gente pode tirar daí essa relação entre a energia inicial e a energia final. Repare o E seguinte. uma é cinética e outra é potencial, né? E outra é potencial, exato. Ah, tá. E a energia total, ó, a energia mecânica, deixa eu suspender isso aqui um pouquinho. Muito boa a sua observação, eu acho que mais gente não conseguiu captar então. Ó, a energia inicial é a energia cinética, 1/2 de mVi ao quadrado, mais a potencial, que é 0. A energia final lá do bloco, ela vai ser igual à energia cinética, que é 0, ele vai parar, mais mg altura real. Ok? Beleza, até aí tá. Então, esse cara daqui é igual ao trabalho de I para F, ficando com sinal negativo. Ah, tá. Com Tá? negativo, mesmo ele sendo negativo, ele é igual, né? Só o sinal que muda. Sim, sim, só o sinal que muda, porque esse daqui está positivo, né? Tá? Então, ó, isso daqui, a gente pode dizer que a energia inicial, então, é igual a menos o trabalho realizado de I para F, porque esse termo é igual a menos isso aqui, ok? Ah, beleza. Aqui de baixo, o que a gente pode dizer? Que mgr é igual a menos também, tá? Então, a energia final, ela vai ser igual a menos, deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma besteira, menos WIF. Potencial, né? Isso, tá? Então, quando você faz energia inicial e energia final, quando você soma as duas, por isso que o sinal aqui está trocado, né? Tá? Quando eu somo as duas, ó, a energia inicial mais a energia final, ela é igual, e faltou um 2 também, a menos 2 vezes o trabalho de I para F. Tudo bem? Ó, só somei esse mais esse, soma esses dois, tá? Então fica com sinal de 2 vezes, tá? Então ali faltou esse termo, que eu vou substituir agora, tá? Deixa eu apagar isso aqui que estava com o sinal trocado ali. Apaguei aqui. Peraí, isso aqui. Então, a variação da cinética é igual à variação da potencial. Obrigado É pelo igual atrito. a 2 vezes o trabalho, é isso? Sim, tá? Então, olha só, que relação que a gente vai chegar agora? Deixa eu apagar aqui. Que a gente vai poder construir uma maneira prática de medir a força de atrito, tá? Quem é a energia inicial? A energia inicial está aqui, 1/2. Ó, vou usar essa equação aqui, tá? Quem é a energia inicial? A energia inicial é 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Quem é a energia
final. Massa, gravidade vezes a altura real. E isso vai ser igual a quê? A 2 vezes, né, menos 2 vezes o WIF. Tá? Que é isso ou isso. Tanto faz. Então, menos com menos vai dar mais, tá? MGHR. Quando eu trouxer esse cara para o outro lado da igualdade, ou melhor, levar este para lá, o que a gente vai ter de resultado? Ah não, mas eu queria colocar força de atrito. Caramba, era o objetivo inicial, né? O que faltou aqui? Foi dizer o seguinte, ó, menos 2 vezes WF. Quem é o trabalho realizado aqui? Ele é a força de atrito vezes a distância, correto? A distância real. Com sinal de menos, porque o atrito aponta para baixo. Tudo bem? Isso aqui, ó, é o trabalho de ir para F, tá? Mas aí não soma o peso também? Mais o peso, ok. FAT, deixa eu apagar, senão vai ficar muito zoneado. Então, menos 2 é ali da equação, da soma, né? Tá? Então, aqui vai ser, quem é o trabalho? O trabalho vai ser FAT mais peso, mg, vezes a distância HR. Isso aqui é o WIF, né? Vezes menos 1. Os dois são opostos. Vamos abrir isso aqui agora para a gente chegar no resultado que nos interessa. Agora sim, está com sinal ok. Velocidade inicial, 1/2 de mv inicial ao quadrado. Massa, gravidade, altura final real. Menos com menos dá mais, tá? Então a gente vai ter aqui 2 vezes a força de atrito vezes essa altura real, mais massa 2 vezes também, né? Massa, gravidade, altura real. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar aqui 1/2 de m velocidade ao quadrado mais mghr menos 2 vezes mghr e tudo isso igual a 2 vezes FAT vezes HR, tá? E aí, só para a gente finalizar, só arrumar mais a equação de um jeito mais racional, né? Eu vou ter aqui massa. Esse termo, com esse termo, ele simplifica, né? Isso aqui vai somar e vai dar, então, menos mgh real. Então, fica 1/2 de mvi quadrado menos mgh real igual a 2 vezes FAT H real. Vou deixar o FAT isolado de um lado só da igualdade. E aí a gente vai chegar no seguinte. Opa. Professor, deixa eu só, o mais 2 lá em cima, ele virou mais 2 porque ele multiplica pelo cosseno de 180, é isso? Ou ele só se tornou mais 2? Não, o cosseno de 180 está aqui. É menos Então eu tinha menos 2 vezes um menos 1 aqui. Aí muda o sinal. Ah, daí virou mais no 2 ali. Virou mais, isso. E aí, de onde surgiu esse outro menos 2 aí embaixo? Porque você passou do igual? Isso aí é. Eu passei ele do lado esquerdo para o lado direito, né? Ah, tá, entendi, Ó, beleza. ele Agora estava aqui, veio para o outro lado, aí troca o sinal. negativo. Tá bom, Tá? beleza. Valeu. Então agora a última coisa que eu vou fazer é isolar a FAT de um lado só da igualdade. Então vai ficar assim, FAT, força de atrito, vai ser igual a 1, né? Vai passar 1
sobre 2 altura real, e o restante tudo vou manter aqui entre parênteses. 1/2 de mvi ao quadrado menos mgh real, tá? Posso passar isso aqui para dentro, posso colocar o m em evidência, enfim, fica um pouco mais limpa a equação se eu fizer isso aqui, né? Multiplicar esse cara por esse, a gente vai ter, eu coloco o m em evidência lá fora, tanto faz, tá? Vou colocar o m em evidência, vou deixar assim, massa sobre h real, esses dois para fora, eu vou levar 1/2 aqui para dentro, não vale a pena. Vale sim, vai ficar VI ao quadrado à quarta, ok, 2 vezes 2, menos a altura, com a altura daqui simplifica, menos G sobre 2, tá? Então, olha só, se eu tenho como medir a velocidade do lançamento e a altura real onde o objeto chega, eu consigo construir um modelo para ter uma força de atrito média entre os dois lançamentos. Então, um exemplo, né, numérico disso. Como é que seria? Eu vou lançar o objeto com... Pegar um objeto com a massa de 2 kg, vou lançar esse objeto com uma velocidade de 20 metros por segundo e medir onde esse objeto chegou, tá? E esse objeto subiu apenas 1,5 metros. Qual foi a força de atrito entre esse objeto e o ar? Você vai ver aqui. Massa, Fat igual a massa, 2. A altura que ele subiu, 1,5. Velocidade com que ele foi lançado, 20 ao quadrado, dividido por 4, menos gravidade sobre 2, 5. Tá? Então, a força de atrito aqui vai ser igual... Isso que vocês estão ouvindo é minha cachorra roncando, tá? A 2 dividido por 1,5 vezes 20 ao quadrado dá 400, né? 400 dividido por 4 dá 100, menos 5. Então, a gente vai ter 2 vezes 95 dividido por 1,5. 2 vezes 95 dividido por 1,5. A força de atrito nesse caso foi de 126 newtons, uma força de atrito consideravelmente alta. Realmente o objeto subiu pouco, né? Então, nesse caso, a gente teria aí um objeto com um atrito muito forte com o ar, por algum motivo, teria que tentar entender por quê. Então, seria aproximadamente 126,7 newtons. Tá? Então, só para esses dois exemplos, o anterior e esse, para mostrar a vocês que é possível, usando o conceito de energia e a conservação ou não conservação dessa energia, criar modelos simples para medir força de atrito e para medir velocidade. Tá? Eu vou passar agora, deixa eu salvar essa figura. Dúvidas, pessoal, nesse daqui? Por enquanto não, professor. O meu não é uma dúvida, mas acho que é até meio sem sentido que eu pensei quando você estava fazendo ali. Na hora que você colocou que virou menos 2 trabalho de inicial e final lá em cima, eu ia igualar eles direto. Eu não ia somar que nem você somou, sabe? Eu ia chamar, eu ia como se fosse... Não estaria errado, mas você não chegaria numa relação entre força de atrito e os demais elementos. Porque na minha cabeça é como se o trabalho fosse igual tanto à variação da cinética quanto à variação da potencial. Ia pôr igual.
porque ali em cima igual, tá vendo lá? O EI, É, cuidado, porque aqui você tem uma perda, né? O trabalho é igual à variação da energia cinética ou menos a variação da energia potencial quando você tem conservação de energia. E aqui a gente não tem. ah, tá, por isso que daí você soma, ao invés de igualar. Isso. Ah, por isso que daí virou, somou, deu menos 2 WF, porque na minha cabeça, olhando assim, poxa, energia inicial é igual a menos trabalho de inicial final, e energia É, final para mim era é que igual. você está pensando em sistema conservativo. Aqui ele tem uma perda. A energia final não é igual à inicial. A energia final é igual à inicial mais alguma coisa. É alguma Entendi. coisa que foi perdida Aí no eu meio do somo as caminho. duas para achar Isso, o FAT. tá? Legal? Agora eu vou propor para vocês uma situação antiga e que tinha uma solução, né, usando máquina fotográfica. Mas ninguém vai precisar pegar a máquina fotográfica. Eu tenho aqui alguma coisa, uma arma, uma mola, alguma coisa que põe um projétil em movimento, né? Então, disparo um projétil. Esse projétil tem uma massinha M. Eu quero saber qual é a velocidade desse disparo, né? E eu não tenho sensor laser, eu não tinha nada aqui. Como é que os caras faziam isso antigamente? Eles faziam da seguinte maneira: eles colocavam um objeto aqui, um objeto de massa conhecida, uma massa maior que a massa do objeto, tá? A uma distância não muito longa, a ponto de você poder desprezar o atrito aqui nessa região, tá? Então uma distância curta, um lambda bem curtinho, tá? E esse objeto pendurado por um fio no teto, tá? O que acontece na sequência? Quando o projétil chega no objeto, ele entra, penetra um pouco, né? Mas ele vai fazer com que o objeto seja deslocado para lá. Então ele vai fazer um movimento assim. Ele vai deslocar esse cara de um ângulo θ. E ele também vai subir esse cara de uma determinada altura. Vou colocar aqui um delta aqui, né? E não ficou muito legal o desenho, não. Deixa eu apagar. Vou ficando na mesma altura, tá? Então o projétil vai penetrar e o objeto vai se deslocar, né? É um pêndulo, né? Ele vai se deslocar para lá. Θ. E ó, ele estava nessa linha aqui de baixo. E agora ele veio parar aqui em cima, né? Então ele subiu aqui uma distância delta. Só que agora ele tem a bala dentro dele. Agora eu tenho aqui as duas massas somadas, tá? Supondo que eu tenha, né, os dados que eu tenho do problema são os seguintes: eu tenho a massa maior e menor, eu tenho esta altura que ele vai subir, eu conheço, né, fácil de medir, o comprimento dessa linha. E eu quero, a partir disso daqui, poder dizer qual é a velocidade do lançamento. 10 minutos para resolver isso? Ah, um pouquinho aí, professor, pelo menos umas 2 horinhas aí. Vamos lá. Deixa eu exportar isso aqui, compartilhar a figura com vocês e vou dividi-la de novo nos grupos.
E vou dar a vocês uns 10, 15 minutos para vocês chegarem a uma solução. O pessoal fazia isso antigamente. Os caras fotografavam isso com Polaroid, era assim que você media a velocidade de disparo, sabia disso? Não tinha sensor laser fácil e mesmo quando surgiu era muito caro. O pessoal que queria estimar a velocidade do projétil fazia isso assim. Só que sendo fotografado. Isso tem até um nome, pêndulo balístico, tá? Os caras faziam de cabeça isso aí, né, professor? Né? Não, eles botavam, na verdade, fazia o disparo, né? Isso daqui era um sisteminha bem montado nos locais de perícia. E ele tinha uma Polaroid, né? Que ficava. A Polaroid era um sistema mais barato na época, mais rápido, porque ele emitia as fotos, eles conseguiam fazer. E já existia o acoplamento da Polaroid com isso aqui para ele fazer a foto em sequência, né? E é claro que aqui eles tinham uma escala aqui por trás, né? No sistema. De maneira que eles tinham essa medida aqui, porque eles iam olhando as fotos até o ponto mais alto, né? Então, o ponto mais alto que ela chegou, eles tinham a medida aqui, né? Como se fosse uma régua aqui, uma escala graduada que tinha aqui no fundo. A foto que tinha o ponto mais alto era considerada a última, porque depois ele volta, né? E aí, baseado nessa foto que eles faziam a medida. Também a medida de aceleração da gravidade era feita assim, né? Tudo fotografia. É o jeito mais antigo de fazer, tá? Então vamos lá, vou dividir vocês em grupos e vou deixar vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Vamos ver quem chega na solução. Abrindo. Já está compartilhado com vocês lá na área de arquivos, tá? Ninguém chegou numa solução, que vergonha. Nossa, Professor, eu um não doutorado achei, nisso aqui. eu não achei o arquivo do exercício, professor, aqui para. É o 7, tá lá no trabalho energia, arquivo figura 7. Mas tudo bem, vamos lá. Quebraram um pouco a cabeça, ninguém chegou nem perto. Professor, a gente criou uma fórmula, só que faltou um dado. Faltou. No nosso, faltou só acrescentar o VI, né? Ao quadrado, que é a velocidade. Mas Mas a gente fez. é o que você quer saber, né? Sem ela Seria. você não chega. Coloquei VI no início agora, igual a massa, daí a gente abriu o parênteses e colocou massa vezes G vezes H mais P vezes seno de θ, dividido pelo tempo. Espaço, né? Quer dizer. Vocês chegaram relativamente perto. Vamos resolver aqui, vamos lá. Olha só. Como é que é um pêndulo balístico, né? Deixa eu mostrar para vocês umas figuras de pêndulos balísticos. Alguns são de laboratório, outros são mais... Por que ele não sai daqui agora? Aqui volta. Tá? Esse aqui seria um pêndulo balístico do antigo, tá? Como era feito. Deixa eu descer aqui. Seria um pêndulo balístico estilo... Cadê ele? Agora ele sumiu. Um pêndulo que é bem o pêndulo histórico, né? Ué. Só aparece quando reduz a figura. Aqui, tá? Esse era o pêndulo balístico histórico. É assim que os caras conseguiam medir, por exemplo, quando eles não tinham ainda todo o ferramental que a gente tem hoje. Aqui já tem aí alguns a mais. Isso aqui tinha um sistema de trava no ponto mais alto, que era a maneira de fazer isso antes mesmo de você ter a câmera fotográfica, né? Tá. Alguns outros modelos aqui que são usados em laboratório, que você consegue ver o ponto que ele atinge, alguns mais modernos, com câmera e tal, né? Mas já não
sem tanta preocupação, assim, já no momento que você tem outras maneiras de medir, né? Por isso mais do ponto de vista didático, tá? Essencialmente, o que nós temos? Nesse momento inicial aqui, certo? Toda a energia do sistema, massa minúscula e massa maiúscula, é a energia cinética do projétil. Concordam comigo? A bala, né, o projétil entra nesse objeto, levanta e ele vai até parar. Nesse instante final, toda a energia dele vai ser potencial gravitacional, massa, gravidade vezes altura. Como a gente teve aqui toda uma preocupação aqui para reduzir ao máximo o atrito, a gente pode considerar que o atrito ele é desprezível nesses casos. Então, a energia inicial é igual à energia final. A questão agora é como me livrar dessa medida aqui e ter essa medida aqui que é mais fácil. E aí que vem um exercício mais de geometria que qualquer outra coisa, tá? Repara uma coisa, deixa eu aumentar a espessura, senão ninguém enxerga, tá? Olha só. Essa altura, H corresponde a isso aqui, certo? Eu tenho aqui pontilhado em verde. Essa aqui é a grande sacada do pêndulo balístico, tá? Um triângulo retângulo, todo mundo vê? Retângulo aqui. Certo? Alguém não consegue enxergar o triângulo retângulo? É esse aqui. Repare agora o seguinte. Esse comprimento aqui da hipotenusa, ele continua sendo L. Ele é o comprimento da linha do pêndulo, né? Ela só foi esticada para lá. Então, e este cateto aqui, quanto que ele vale? L menos H. L menos H, exatamente, essa aqui é a sacada. Esse cara é L menos H, tá? Então, o cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente a ele, L menos H, dividido pela hipotenusa, que é o próprio L. Tá? Então, você pode inverter isso aqui para fugir dessa medida do H, que ela é muito complicada, e dizer o seguinte, ó. L cosseno do ângulo θ é igual a L menos H. E aí, passa para lá, passa para cá. O H, então, ele vai ser igual ao comprimento menos comprimento vezes o cosseno de θ. Ou ainda, H é igual a L, que é o clássico desse exercício, menos cosseno θ. E agora, a última coisa, eu vou igualar essas duas equações. Então, ó, como a energia inicial é igual à final, 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual a massa, gravidade, vezes altura, L, 1 menos cosseno θ. Massa simplifica com massa. A velocidade do projétil é, então, raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, comprimento do pêndulo, 1 menos cosseno do ângulo de deslocamento. Essa é a solução que era dada para resolver como obter aí a velocidade de lançamento de um projétil. Também, gente, assim que era medido, sabe o quê? A velocidade de lançamento de flecha, né? Naquele sistema lá mais primitivo que eu mostrei para vocês, era assim que os caras faziam para medir, né? Um arco é melhor do que o outro, se ele lança a flecha com mais velocidade, já existia balística nesse período, né? Então dependia aí
dessa estrutura montada. Mostrei para você ali um tripézão de madeira e tal. Era preciso? Não, não era preciso. Hoje a gente tem uma precisão muito maior, mas funcionava. Né? Funcionava. Depois, com aprimoramento, com a possibilidade de fazer a medida usando as fotografias em sequência lá das câmeras tipo Polaroid, ficou muito mais preciso ainda, né? Hoje é mais preciso? Olha, o limite de precisão que a gente pode chegar hoje, ele é maior, mas dentro daquilo que é necessário para fazer a medida de um projétil, a gente chega numa precisão muito parecida. O que ocorre hoje é que é muito mais barato de fazer com eletrônica e muito mais fácil. Nesse processo todo aí de fazer a medição usando a câmera fotográfica com foto sequencial, etc., isso tudo era muito complexo, né? Mas complexo, caro, demorado, enfim. Hoje a gente tem maneira de fazer isso muito mais rápida, muito mais barato. Mas era uma maneira de fazer, né? Então, eu queria usar essa aula de hoje, né? Usei a aula de hoje para mostrar para vocês o quanto que o conhecimento desse conceito de energia, né? Tem muita gente que pensa assim, putz, para que eu vou estudar conservação da energia se na realidade nos sistemas práticos onde eu vou trabalhar a energia não é conservada? Exatamente pela perda de energia em confronto ao sistema sem perda de energia, né? Quando a gente confronta essas duas coisas, que a gente consegue estudar o atrito, as perdas, a velocidade, a energia de lançamento, tudo isso. Então, assim, é muito importante que vocês, como engenheiros, tenham esse conceito de energia cinética potencial, perda de energia, transformação, muito claro na cabeça de vocês. E eu achei que valia a pena dedicar a aula toda de hoje a isso, tá ok? Espero que vocês tenham conseguido perceber o quanto que isso é poderoso na hora de pensar em soluções para problemas de engenharia. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.